2 Samuel capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versículos. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, por gentileza, ofereça sua Bíblia a essa pessoa, para que ele possa ler a palavra de Deus também. Amém? Vamos lá? 2 Samuel 12, versículo 19. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra em que estava, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Adorador em todo tempo, adoradora em todo tempo. Irmãos, nós temos recebido de Deus, aqui nesse mesmo ambiente, nessa mesma casa, nós temos recebido de Deus convites e mais convites para andarmos como verdadeiros adoradores. Aqui nesse mesmo ambiente, muitas e muitas vezes, Deus tem usado diversas pessoas para nos falar a respeito da importância de nos tornarmos adoradores do Deus Altíssimo, adoradores do Senhor Jesus Cristo, adoradores do Espírito Santo e, assim sendo, adoradores da Trindade. Nós somos convocados direto aqui nesse lugar a andarmos, a nos tornarmos verdadeiros adoradores. E adoradores, como diz o título dessa mensagem, em todo tempo, em toda e qualquer situação. Nós que lemos a palavra de Deus, conhecemos bem esse contexto de vida do rei Davi. Nós conhecemos bem esse contexto em que a palavra de Deus nos expõe essa notícia que Davi recebeu, que o seu último filho, o seu filho mais novo, havia morrido. E nós lemos que após Davi receber a notícia, Davi se levanta da terra que já fazia dias que estava ali em jejum, buscando a presença do Senhor. Davi se levanta, se lava, toma um banho. Quando diz ungindo e trocando de roupa, quer dizer, toma banho, se perfuma, troca de roupa e vai para a casa do Senhor adorar a Deus no momento em que recebe a notícia da morte do seu filho. A morte daquela criança não foi por acaso. Davi estava simplesmente colhendo uma plantação errada que ele, o próprio Davi, havia feito. Pois na primavera, nos dias em que os reis saem à guerra, Davi ficou no seu palácio, era direito seu, e andando, visitando ali dependências do palácio, andando pelas varandas do palácio, vê uma mulher tomando banho, se engraça daquela mulher, Betseba, e não apenas deseja aquela mulher com os seus olhos, com o seu coração, mas manda buscar aquela mulher, e rei que era, é prontamente atendido, e se deita com aquela mulher, engravida aquela mulher, mulher casada. E nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e não achando pouco, dias depois, talvez mês depois, sabendo da gravidez daquela mulher, manda buscar o marido dela, arquiteta a volta do marido dela da guerra, porque era um soldado do seu exército,
para que aquele homem vindo de novo aquele ambiente possa ir à sua casa, se deite com a sua esposa, e seria o álibi perfeito. A mulher de Urias está grávida, então é de Urias, porque ele veio da guerra e se deitou com ela. Mas Urias era um homem tão temente ao rei, tão fiel ao seu exército, ao qual ele fazia parte, que Urias diz: eu não vou me deitar, eu não vou para casa, eu vou dormir aqui no pátio, porque o meu general e o meu exército está lá no campo, dormindo em cabanas. E quando a notícia chega a Davi, para você que está nos visitando, entender melhor esse contexto, quando a notícia chega a Davi, Davi diz: e agora, o que é que eu faço? Já que Urias não foi para casa se deitar com a mulher dele. Davi chama Urias para jantar com o rei. Com ele, Davi já imaginou a felicidade desse soldado, jantar com o rei de Israel. E Davi embriaga aquele homem e diz assim: agora provavelmente ele vai para casa. E Urias não foi, Gabriel. Urias de novo se deitou no pátio. Estava embriagado, mas continuava honrando o seu general, honrando o seu exército, honrando o seu próprio rei. E no outro dia, quando Davi sabe que Urias não vai para casa, chama o próprio Urias para levar uma carta ao general do exército. Coloca Urias na frente de batalha, onde você perceba que tem os homens mais valentes do exército inimigo, e depois saiam de perto dele. Meu Deus do céu, irmão. Para você ver como a Bíblia é clara quando diz: aquele que tiver de pé, tenha cuidado para não cair. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. E Urias, inocente, leva a carta da sua própria condenação à morte. E ali Urias é morto. E quando chega a notícia daquela pequena derrota, daquele pequeno grupo, daquele fronte da batalha, também chega a notícia para Davi que Urias estava morto. E Davi vai, traz Betseba para a sua casa, para o seu palácio, e aí se dá essa questão aqui. Betseba já grávida, mas o menino nasce e Deus manda o profeta Natã dizer: vou matar o seu filho. Deus disse: eu vou matar o seu filho. Independentemente do que Davi aprontou e da forma como essa criança nasceu, você há de concordar comigo que não é um momento bom receber a notícia da morte de um filho. Davi havia pedido perdão a Deus, e Deus tinha dito através de Natã: eu perdoo o seu pecado, mas a criança vai morrer. Mas até naquele momento, no momento de queda, no momento de desvio de conduta, no momento de desvio de caráter, no momento da perda de um filho, Davi vai para onde? Para a casa do Senhor adorar. Adorador em todo o tempo. Davi, na verdade, era um adorador em todo o tempo. E não adianta eu ou você querer acusar Davi. Não adianta nós querermos julgar Davi, porque todos nós já tivemos as nossas quedas. Todos nós já caímos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e é Deus que vai levantar Davi novamente. Adorador em todo o tempo. Nós somos chamados, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Nós somos chamados a sermos os adoradores desta geração. O mundo precisa ver uma geração adoradora a Deus. E se tornar um adorador de Deus não está relacionado apenas a momentos como estes que nós passamos ainda há pouco. Um adorador, ele tem um estilo de vida. Um adorador, ele tem uma conduta diferente.
Um adorador, ele é observado e visto como um adorador, como uma adoradora. Um adorador é uma pessoa diferente de tudo que nós vemos nesse contexto sociedade. Um adorador é alguém que adora ao Senhor Jesus Cristo, mesmo quando está calado, mesmo quando está quieto. Sendo observado, observa-se naquela pessoa um adorador, uma adoradora. Um adorador adora ao Senhor através das suas condutas. Um adorador adora ao Senhor através dos seus valores, através daquilo que ele acredita, através daquilo, como eu falei, valoriza. Um adorador não é apenas aquele que vem a um culto, fecha os olhos, chora, levanta as mãos e adora ao Senhor aqui. Um adorador é adorador em todo lugar. Um adorador é adorador em toda circunstância. Um adorador é aquele que já não honra mais aquilo que Deus não se agrada. E nós devemos nos tornar adoradores, porque sabemos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É por isso que nós devemos nos tornar adoradores, porque nós já somos o povo que somos avisados que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Por que Davi não deixa de adorar a Deus no momento em que recebe a notícia da morte do seu filho? Porque Davi não esperava circunstância boa para adorar a Deus. Davi adorava a Deus em toda e qualquer situação. E mais ainda, por que Davi adora a Deus nessa circunstância? Porque Davi tinha consciência que ele estava simplesmente colhendo fruto da sua própria plantação. E quantas vezes nós plantamos errado, e quando colhemos o fruto da plantação, nos revoltamos com Deus. Por que Davi passa tanto tempo em terra, jogando terra sobre si, porque era a forma de se humilhar a Deus, sem comer, sem beber, com a roupa suja, o rei, maior rei de Israel, e quando ele recebe a notícia da morte do menino, ele se levanta, toma banho, se perfuma, bota uma roupa limpa e vai para o templo adorar? Porque ele não sabia ele sabia que aquela luta não era simplesmente por causa de Deus, era por causa dele próprio. E quantas vezes nós plantamos errado, e quando colhemos, deixamos de adorar a Deus, porque a gente culpa Deus, e estamos simplesmente colhendo o que plantamos. E a natureza nos mostra que quem quer tomar água de coco não vai plantar mangueira. A natureza nos mostra que quem quer suco de acerola não vai plantar mangabeira. A natureza nos mostra que se você gostar de uva, você tem que procurar na parreira, na videira. Se você quer se deliciar com a melancia, por que plantar manga? Aquilo que se planta se colhe. Davi plantou, colheu. E nós temos que adorar a Deus. Tenha consciência disso, porque Deus é bom em todo o tempo, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Abra aí em 2 Crônicas, um pouquinho mais à frente aí de 2 Samuel. 2 Crônicas capítulo 7. Todos encontraram?
Irmãos, preste atenção aqui em uma coisa. Olhe para mim. Eu não sei qual o grau de convicção que você tem que o seu nome está escrito no livro da vida. Preste atenção. Eu não sei, vou repetir, o grau de convicção que você tem que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu sei o grau de convicção que eu tenho. E eu vou lhe dizer, eu tenho uma convicção elevada que o meu nome continua escrito no livro da vida. Então, se você tem convicção que você é salvo, que o seu nome está escrito no livro da vida, zele por isso. Porque é o que você tem de mais valioso na sua vida e pós-vida. Se torne um verdadeiro adorador. Se torne uma verdadeira adoradora. E verdadeiro adorador tem atitudes de adorador. Verdadeira adoradora tem atitudes de adoradora. Porque nós somos aqueles que temos igualmente convicção que adoramos porque sabemos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 7, versículo 1 diz: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa leitura relata sobre a dedicação do templo. Como nós estamos construindo um novo templo, Salomão construiu um templo que Deus deu na mente do seu pai Davi construir. E porque Davi foi homem de guerra, porque Davi derramou muito sangue, Deus disse: você não vai construir o templo, mas aquele que vai nascer de ti. Davi constrói o palácio, e quando Davi constrói aquele palácio, o mesmo em que ele, andando pelas varandas, viu aquela mulher, Davi um dia medita: eu sou um homem e moro num palácio como esse, e a arca do Senhor, que demonstra a presença de Deus, está numa tenda. Vou construir um templo para a arca do Senhor. E Deus diz: você não vai, porque você é homem de guerra, mas o filho que vai nascer de ti vai construir esse templo. Então Davi passa anos preparando, juntando tudo que era necessário para construir aquele templo. E quem é que constrói? Salomão. E Salomão era filho de quem? Betseba. Foi dado por Deus em substituição a quem? Aquele filho que Deus matou. Olha o que um verdadeiro adorador tem e conta com a misericórdia e o amor de Deus. O filho de Betseba, o segundo, Salomão, é quem vai construir aquele templo. E agora já era rei de Israel. Preste atenção. Se você chegar nesse ambiente, nessa igreja, para adorar a Deus, porque esse homem pede, você está errado. Se você levantar as mãos para adorar a Deus, porque esse homem pede, você está errado. Eu e você
temos que adorar a Deus, não porque os ministros de louvor nos convocam, mas porque nós temos convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos os santos, e aos santos, aos retos convém o louvor, e porque nós temos convicção que o amor, a misericórdia de Deus duram para sempre, e porque Ele é bom, nós devemos adorá-lo em todo o tempo, nos dias bons, também nos dias maus, nos dias de alegria, mas também nos dias de tristeza, nos dias de prosperidade ou nos dias de escassez. Mas sabe por que nós convidamos você a tomar uma posição de adorador? Porque quando você adora, Deus te encontra. E talvez você venha pedindo tanto a Deus por algo e ainda não teve resposta. Bom ver você aqui, Demerson. Bom ver você aqui, cara. Seja bem-vindo. Talvez você não obteve resposta nos dias em que você orou, pranteou, jejuou, como Davi, não obteve resposta também. Mas quando você adora, Deus te vê. Você vai entender isso no último versículo dessa pregação. Quando eu adoro, Deus me vê. Deus me encontra. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas sobre a face da terra. Então adore a Deus. Adore ao nosso Senhor, ao Espírito Santo. Não porque o pastor convida. Porque você só recebe esse convite no máximo 3 vezes na semana. Se eu estiver no culto de quarta, sábado e domingo. E nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Em casa, quando estamos lavando uma louça, varrendo uma casa, debaixo do sol escaldante, juntando telhas na cerâmica. Quando nós vamos ao banco conferir a nossa conta e vemos que ela está zerada ou que ela tem milhares de reais, nós devemos adorar o Senhor. Quando Deus nos dá uma vitória de adquirirmos um bem que nós queríamos tanto e sonhávamos, ou quando ficamos esperando por anos por aquele bem e ele não chega, mas Deus continua bom, Deus continua nos amando, misericordioso por nós. Olha quem era que estava dedicando esse templo, o filho da mulher que Davi tinha adulterado com ela, mas o coração de Davi não passava de ser observado por Deus como um coração adorador. Então adorar, porque sabemos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diga isso para quem está do seu lado. O Senhor é bom e o amor dele dura para sempre. É por isso que devemos o adorar em todo o tempo. Irmãos, nós somos convidados a adorarmos ao Deus único e verdadeiro. Somos convidados a adorarmos ao único Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador. Único porque só Jesus Cristo salva, e suficiente porque só precisamos dele. Nós somos convidados a adorarmos ao único e verdadeiro Deus, ao único Senhor e Salvador, não aos deuses deste mundo. Olha, e não pense que o que Deus fala ao meu coração é apenas no sentido religioso da coisa. Gente, nós podemos nos tornar, preste atenção nisso aqui, nós podemos nos tornar adoradores dos nossos conceitos, nós podemos nos tornar adoradores do que nós achamos, nós podemos nos tornar adoradores de tudo aquilo que nós não conseguimos abrir mão em relação à palavra de Deus,
Porque aquilo que o homem não consegue largar, muitas vezes se torna um Deus na vida do homem. Aquilo que toma o lugar de Deus na mente humana e no coração, pode se tornar um Deus com D minúsculo. Olha, irmãos, há muitos anos atrás, preste atenção nesse testemunho. Há muitos anos atrás eu entendi para que foi que Deus me chamou. E naqueles anos eu não tinha entendimento, Luso, que Deus tinha me chamado para ser pastor. Naqueles anos eu adquiri o entendimento de que Deus me chamou para ser um adorador. Eu não era do ministério de louvor, eu nunca fui músico, eu nunca fui cantor, mas eu entendi que Deus me chamou para ser um verdadeiro adorador. Há muitos anos atrás, há mais de 18 anos atrás, dos 26 anos de convertido que eu tenho, e quando eu entendi que Deus me chamou para adorar ao único Deus e verdadeiro, porque você às vezes escuta a frase, mas Deus é um só. É verdade, só existe um Deus. Mas as pessoas se rodeiam de outros deuses com D minúsculo. Sua própria vontade se torna um Deus. Aquilo que valoriza se torna um Deus. E quando eu entendi, preste bem atenção, que Deus tinha me chamado para ser um verdadeiro adorador, incidiu diretamente sobre a minha vida, e diretamente sobre a vida da minha esposa e da minha filha, porque eu entendi que Deus havia me chamado para ser um verdadeiro adorador. Eu excluí minha filha de determinados parques de diversões, armados não para a honra do nome do Senhor, mas armados para a honra de um outro nome. Quando eu entendi isso, minha filha pagou o preço. Minha esposa pagou o preço de já não estar mais em determinados lugares, acompanhadas de mim, nos encontrando com os nossos amigos de infância. Porque os ambientes não eram ambientes em que verdadeiros adoradores estavam. E nós não íamos para ali beber, nós não íamos para ali farrear, simplesmente se sentar com amigos de infância. Mas quando eu entendi que eu fui convocado para ser um verdadeiro adorador de Deus, eu me excluí de determinadas situações que quem olhava para mim me chamava de radical, me chamava de louco. Por quê? Porque, Rafael, eu tive que desagradar a minha carne, eu tive que desagradar a homens e mulheres, para agradar o único Deus digno de toda adoração. Então preste atenção que dentro desse contexto, tenha cuidado para não estar honrando, participando daquilo que Deus não se agrada. Tenha cuidado nesse contexto de adorar o único Deus, único e verdadeiro Salvador. Tenha cuidado para não andar, para não estar, para não honrar aquilo que Deus não se agrada. Porque Isaías 42:8 é muito clara a mensagem de Deus através do profeta. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, a outro eu não darei. Daniel capítulo 3.
Daniel capítulo 3. Nós vamos ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que inclusive já foi citada aqui na ministração do louvor, se não me engano, por Randy Eres. Foi você, não foi, Randy? Que falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabemos o contexto da história desses 3 jovens judeus, povo de Deus. O rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de aproximadamente 27 metros e 60 de altura. 27 metros e 60 é mais do que aquela lateral da igreja toda, que tem 25 metros. Por 2,60 de largura. E faz um decreto que, ao tocar as trombetas, todo o povo daquela região que não se ajoelhasse, independente de estar vendo a estátua, não se ajoelhasse diante daquela estátua, mesmo que de longe, seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Convoca-se todos os governadores, todos os dirigentes, todos os homens de posição, e Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 desses homens intendentes. E quando se toca as trombetas, os saltérios, as harpas, os lírios, todo aquele povo se ajoelha, porque era hora de honrar aquela estátua, era hora de adorar aquela estátua. E os 3 servos de Deus, naquele contexto, não se ajoelham. Preste atenção, igreja. O que é que esse mundo tem nos ditado para nos ajoelharmos diante dos deuses que estão aí fora? E eu não estou falando apenas do contexto religioso. Ideologias estão virando deuses aí fora. Verdadeiros deuses, que as pessoas dão a vida por aquelas ideologias. Comportamentos viraram deuses, estão sendo adorados. Comportamentos que inclusive desagradam a Deus, viraram deuses. E quem não servir aqueles deuses são perseguidos, são maltratados, são mal entendidos, são julgados, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. Quando levam Sadraque, Mesaque e Abednego à presença do rei, sabe qual é a resposta deles? Versículo 14 do capítulo 3 de Daniel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque uma pergunta foi feita: por que que vocês não se ajoelharam diante da estátua? Como perguntas são feitas a mim e a você diariamente. Por que que vocês não concordam com isso? Por que que vocês não concordam com aquilo? Por que que vocês assim? Por que que vocês assado? Por que que vocês não se comportam como o curso desse mundo? A resposta Sadraque e Abednego deu por nós. Nós não necessitamos de responder o porquê. Porque quem responde por nós, preste atenção, é esse livro. Você é um verdadeiro adorador?
Quem responde por nós é esse livro, que é a palavra de Deus. Quem responde por você não é esse pastor. Quem responde por mim não é você, é esse livro. Não é essa igreja, é esse livro. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Meu irmão, a divisão já está sendo feita sobre a face da terra. Eu não estou aqui para ensinar você a brincar de servo de Deus. Se você quer brincar de servo de Deus, se alguém dessa igreja quer brincar de servo de Deus, está brincando no lugar errado. Porque se você perder a sua vida sem o aviso desse pastor, quem vai prestar contas a Deus sou eu. Então medite. Deus não está te chamando para outra posição, senão de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora. Se não consegue largar seus pensamentos, me desculpe, meu irmão, minha irmã, está precisando subjugar a sua carne. E não é subjugar a minha vontade, é subjugar a vontade de Deus, que eu também subjugo a minha. Nós fomos chamados para adorar o único Deus, supremo e verdadeiro, porque deuses tem muitos. Se você não sabe, por dia, mais de 1000 religiões novas surgem sobre a face da terra, por dia. Nós fomos chamados, os cristãos genuínos, fomos chamados para adorarmos ao único Deus supremo e verdadeiro. Só temos um Senhor e Salvador, é Jesus Cristo. Então cuidado com o que você anda honrando, com o que você anda concordando. Olha, se você não tem coragem para em determinada situação dizer que não é da vontade de Deus, pelo menos saia. Não fique lá, porque se você ficar e alguém te ver, você está aqui, eu digo isso já há anos, porque você concorda com o que acontece nesse ambiente. Não dê calado por resposta. Se você não tem coragem para dizer que é errado, pelo menos se exclua do ambiente. E no momento da acusação, da condenação, da perseguição, continue adorador. Continue se portando como um adorador. Gente, eu fico assustado quando eu escuto uma frasezinha em relação a coisas que eu sei que desagrada a Deus. Eu fico assustado quando eu escuto essa frase. Não tem problema não. Não tem problema não. Se nós sabemos que está em jogo, igreja do Senhor, ser colocado no céu ou no inferno para sempre o nosso espírito, não tem problema não. Tem problema sim, muito problema, meu irmão. Não é bem assim não, não é bem assim não, é desse jeito, meu irmão. O que nós precisamos é ler mais a palavra de Deus.
Se todos vocês tivessem feito a leitura bíblica de hoje, já chegavam aqui, opa, eu passei por esse trecho hoje. É o que nós precisamos. Vocês não estão aqui para acreditar na palavra de um homem, mas vocês estão aqui para acreditar na palavra de Deus que os homens que passam por aqui pregam. Meu Deus, por que o pastor está dando esse carão na igreja? Ei, isso não é um carão. Porque Deus te ama, Ele está te avisando de novo. Preste atenção na sua conduta. Eu não sei o que essa centena de pessoas vai pensar quando sair daqui, mas Deus sabe. Eu não sei o que essa centena de pessoas vai sair daqui sentindo, mas Deus sabe. E quem toma posição de verdadeiro adorador, meu irmão, vai ser acusado, vai ser perseguido, vai ser ultrajado, vai. Por quê? Simples, porque está andando, o curso desse mundo está indo para a esquerda e você está para a direita e você está indo para a esquerda. Simples, porque o curso desse mundo é largo. São muitos que andam nele e você decidiu andar no estreitinho, que são poucos. O livro de Atos, capítulo 16. Você está sendo chamado para se tornar um verdadeiro adorador. Ei, verdadeiro adorador independe de você no momento do louvor estar com as mãos levantadas ou não. Isso é um sinal. Olha aqui para o pastor antes de abrir a Bíblia em Atos. Olha só como por natureza, preste atenção, como por natureza o corpo humano ele fica de pé, por natureza. Não é verdade? Mas quando você adora com as mãos levantadas, olha como já muda a posição natural do corpo. Já chamou a atenção, principalmente de Deus, porque Deus usou Paulo para dizer: eu quero ver varões com mãos santas levantadas. Sabe o que significa? Homens que as mãos não se misturam com esse mundo. E nesse contexto, varões, entre vocês mulheres também. Você vai para uma praça e se senta lá, na praça. Vou sumir aqui por um instante, você que está me assistindo de casa. Você vai para uma praça e se senta. O que tem de diferente você sentado na praça dessa forma? Mas se Derbson for para a praça e de repente sentir no coração de adorar a Deus e levantar as mãos, quem vai passando vai dizer: está louco. Por quê? Porque foge do natural. E para ser verdadeiro adorador tem que fugir do natural. Eu não estou falando de posição, de braço, de cabeça, de pé, de mão. Tem que fugir do natural. Mas saiba que quem se torna verdadeiro adorador vai ser perseguido, vai ser ultrajado, vai ser condenado. Por quem? Pelo curso desse mundo. Atos, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 19. Paulo havia repreendido um demônio adivinhador na vida de uma moça. E aquele demônio adivinhador na vida daquela moça dava lucro a homens espertos.
e tinha-se acabado a fonte de lucro através daquelas adivinhações. Paulo, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, havia repreendido o demônio naquela moça e acabou as adivinhações daquela moça. Então olha o contexto, versículo 19: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Se você não tiver cuidado com a sua vida, nós vamos voltar a viver a esse tempo, sendo levado à presença das autoridades que não adoram ao Deus soberano. Levaram à presença das autoridades, apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Tem gente que olha para um verdadeiro adorador e diz: é um perturbador. Tem gente que olha para um evangelista e diz: é um perturbador. Tem gente que olha para um servo fiel ao Senhor Jesus e diz: é um perturbador. Por quê? Porque está perturbando a vida deles. Traz perturbação para aquilo que eles praticam. Sim ou não, igreja? É por isso que nós, os cristãos genuínos em Cristo Jesus, somos tão perseguidos. Tanto se fala em homofobia, em bi aquilo, e a cristofobia, onde fica? Porque tem gente que declara mesmo: eu odeio crente. Cristofobia. Porque Jesus Cristo disse: olha, quando eles te odiarem, eles não odeiam vocês, eles odeiam a mim. Vocês serão bem-aventurados quando mentirem, injuriarem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos por amor ao meu nome. Então estamos aí, as autoridades nos perseguindo, nos maltratando, tentando criar leis para criminalizar a pregação da palavra de Deus. Autoridades que, repito, se eu e você não tivermos cuidado, somos nós que colocamos elas lá. Câmara de Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República. Se não tivermos cuidado, somos nós que elegemos para depois elas nos perseguirem. E aí continua. E esses homens, acusando Paulo e Silas, diz, versículo 21, nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. Você está aí ensinando a palavra de Deus, como um verdadeiro adorador, pregando a palavra de Deus, não para que a pessoa mude de religião, porque religião nenhuma salva ninguém. Salvador tem nome, é Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem: olha, estão perturbando aqui, querendo que eu mude de religião, querendo que eu faça isso, querendo que eu mude esse costume, querendo que eu deixe essa prática. Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. E um verdadeiro adorador se comporta como verdadeiro adorador, mesmo que a chibata grite nas costas, mesmo que a varada coma no centro. Você vai ver. A multidão levantou-se, versículo 22, unida contra eles, contra as autoridades? Não, unidas contra Paulo e Silas. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Gente, quem aqui já tomou uma varada, levante a mão. Uma só, uma. Quem já tomou uma varada? Levou uma varada? Richard.
um cipó de mameleiro nas costas. Foi bom? Quer que eu chame a pessoa que deu a varada para dar outra? Tomar varada não é coisa boa. Tomar varada dói, machuca, rasga a epiderme, fica a lista de sangue, ó. Paulo e Silas tomaram varada, e não foi com roupa não, viu? Foi sem roupa. Por quê? Porque estavam na posição de verdadeiro adorador. Agora, hipoteticamente, se você não está pronto para tomar varada, por se portar como um verdadeiro adorador, o que você está fazendo no Evangelho? Estou falando hipoteticamente, não quer dizer que você vai apanhar no meio da rua. Mas as varadas de hoje são de formas diferentes. As pedradas de hoje são de formas diferentes. E havendo-lhes, versículo 23, dado muitos açoites, não foram poucos não, viu? Muitos. Se eu pedir a você para citar uma coisa que é muito em quantidade, você vai citar quantas vezes, Fagner? 100. Pode ter sido 100 varadas? Pode. Não diz a quantidade, mas diz muitas. Mas se você achar pouco 100 varadas, você pode aumentar para 150. Ainda são muitas. Se você achar pouco 150, pode ser 200. Aí é que é muitas. Não se sabe quantas foi, mas a Bíblia diz que foram muitas. Havendo-lhes dado muitos açoites, levaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Cárcere interior era o lugar mais interior da prisão, era o lugar mais sujo, era o lugar mais fétido, era o lugar mais úmido. E ainda prendeu com os pés no tronco. Há quem diga que Paulo e Silas foram presos de cabeça para baixo, com os pés para cima assim, ó. Aí era para eles dois pensar assim, né? Nunca mais eu falo o nome de Jesus Cristo. Para vergonha nossa. Se acontecesse menos, talvez muitos já abandonavam a fé. Se acontecesse menos, talvez muitos já dissessem: eu não nasci para apanhar, eu vou deixar esse negócio de ser cristão, cristão genuíno, de crer somente em Jesus Cristo, de declarar que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e de por amor anunciar o Evangelho às vidas. Eu vou abandonar com isso, que eu não nasci para apanhar. Mas quando a pessoa é um verdadeiro adorador, sabe o que é que ela faz? Paulo e Silas vão nos ensinar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Diante de tudo isso, o verdadeiro adorador que havia dentro de Paulo, o verdadeiro adorador que havia dentro de Silas, não foram calados. Sabe qual é a continuação desse relato de Atos? Deus promove um terremoto naquela prisão, que a coisa chacoalhou tanto que as portas e os ferrolhos se abriram. Todos os presos estavam livres agora. E o carcereiro, quando chega e vê todas as portas abertas, puxa da sua própria espada para se suicidar, porque sabia que ia prestar conta pela vida de cada preso fugitivo. E quando ele vai tirar a vida, Paulo grita: não faças isso. Todos nós estamos aqui.
E o carcereiro, tremendo, vem para a presença de Paulo, pergunta o que tinha acontecido. Paulo fala e aquele carcereiro se converte. Não apenas ele, mas toda a sua família. E leva Paulo para a sua casa. Ele limpa as feridas de Paulo e dá comida a Paulo e Silas. Sabe por quê, igreja? Porque verdadeiro adorador continua contando com o amor e a misericórdia de Deus. Pastor, já passou meu tempo, né, França? Estou encerrando. Por que uma pregação como essa, pastor? Você deve estar se perguntando. Qual a importância de ser um verdadeiro adorador, pastor? Me diga, pastor, qual a importância de ser nessa presente sociedade, nesse presente século, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? Qual a importância disso? Não sou eu que vou te responder. Quem vai te responder é Jesus Cristo. Através do livro de João, capítulo 4. Ministério de louvor. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, eu e você vamos encontrar a razão pela qual nós devemos nos tornar verdadeiros adoradores. Abra aí em João capítulo 4. Mas por que a importância de ser adorador nesse tempo? Jesus tem resposta para você, preste atenção. Fique quieto. João capítulo 4, versículo 23. No entanto, vem a hora e já chegou. Isso quer dizer que a hora já chegou. Jesus fala que a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É esse o motivo pelo qual eu e você precisamos nos tornar verdadeiros adoradores de Deus. Contra tudo que esse mundo tem seguido, contra tudo que esse mundo tem feito, contra tudo que esse mundo tem adorado.